Oi, amores, tudo bom? Estamos aqui de volta num cenário novo, que depois vocês vão conhecer esse cenário todinho, mas o foco de hoje não é esse. Então, estamos em semana de SISU, né? E aí vem todas aquelas dúvidas, todos aqueles pensamentos, e eu sei que muita gente está procurando sobre faculdades, está tentando entender um pouquinho mais, e eu sei que quando a gente está de fora tudo parece muito esquisito, muito novo, e por isso que eu vim hoje conversar um pouco com vocês sobre a FAMED UFC, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, que é onde eu estudo. Atualmente eu estou no 5º semestre de Medicina, e aí eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e falei, gente, podem perguntar. Eu falei que podiam perguntar sobre a FAMED UFC e sobre Faculdade de Medicina no geral, mas que obviamente eu teria que dar minha opinião com base, né, onde eu estudo, que é a UFC. Então acaba que meio que o vídeo seria dúvidas sobre a UFC, porque minhas respostas vão ser baseadas nela. Então, espero poder ajudar bastante. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu entrei na faculdade em 2018.2, né? Fiz o ano em 2017, passei no SISU 2018 e passei para o 2º semestre. E aí lá vai uma primeira coisa que nem vocês perguntaram aqui, mas que eu já vou avisar, que a UFC, ela tem 160 vagas, né, que são divididas em 2 turmas de 80 alunos, cada turma contendo 40 vagas de ampla concorrência e 40 vagas das cotas. Então, já avisando, tipo, eu entrei nessa 2ª turma, a divisão é a mesma por nota, sou da 2ª turma, eu sou da turma 123, nós já estamos no 5º semestre, então meio que eu já tô aí quase na metade da faculdade, então eu acho que eu posso ajudar um pouco, tirando algumas dúvidas. Então, vamos lá tirar essas dúvidas sobre a UFC. Eu não escolhi nenhuma pergunta, eu só fiz mesmo abrir aqui. Primeira pergunta de Fabi Moreira, P. Teve algo que te decepcionou quando entrou? Não. Não teve nada que me decepcionou, assim, da faculdade. Muito pelo contrário. Eu fiquei muito surpreendida, porque eu escutava coisas horríveis. Tipo, eu tinha ideia de que eu ia entrar na faculdade e a faculdade, o teto da faculdade ia cair na minha cabeça, porque as pessoas falavam, tipo, ai, não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, o professor só falta e tal. Eu achava que eu não ia ter aula, eu achava que eu não ia ter nada. Então, muito pelo contrário, eu me surpreendi, porque as pessoas falavam tanta coisa que hoje em dia eu acho até absurdo, que eu fiquei, tipo assim, eu fui com esse pensamento bem errado das coisas que me falavam, e na hora, tipo, eu fiquei, gente, não é nada disso? Como assim? Por que as pessoas falam isso? Então eu muito mais me surpreendi do que me decepcionei. A Lorena perguntou, na sua opinião, vale a pena lutar pela UFC ou, se tiver condições, ir logo pra Unifor? Gente, eu acho assim, minha opinião é muito particular. Eu, Vitória, lutaria pela UFC até o fim. Eu até cheguei a passar na Unifor, só que, gente, não tinha fiéis. Era uma coisa assim, fora da minha realidade. Meu pai sempre falou, você vai estudar pra passar numa pública. Mas, assim, se eu conseguisse fiéis 100%, eu iria sem problema nenhum. Não ia ter problema nenhum, mas eu não consegui. Então, meu lance era o UFC sempre. Outra pergunta da Lorena também. Já teve algum tipo de greve no período que você estava? Não, eu não passei por nenhuma situação de greve, passei até por uma ameaça de greve, mas não tivemos greve lá na faculdade. O que aconteceu foi esse atraso mesmo, devido a toda a situação que a gente está vivendo no nosso país, e aí eu atrasei mais ou menos um semestre. E eu ainda tô no semestre 2020.2, ou seja, estou parada no tempo, não é mesmo? Mas vai dar tudo certo. Eu já tô quase terminando 2020.2 e já vou pra 2021.1. Em 2021.2, tipo, na vida real. Enfim, eu finalmente tô me sentindo na universidade pública. O Renan perguntou, como é a rotina do primeiro semestre? Então, a rotina do primeiro semestre ela é bem tranquila, eu diria. Eu não sei se é porque depois a gente vai se acostumando a uma coisa bem mais conturbada, que eu acho a do primeiro semestre muito tranquila. Basicamente, nós temos aulas todo dia, de manhã e de tarde, e 2 vezes na semana nós temos nossos horários livres, que são nossas áreas verdes. Eu vou gravar vídeos sobre cada semestre que eu já passei, até o final da faculdade, né, quando eu estiver me formando, eu vou gravar sobre o internato. Aí eu vou especificar que matéria que a gente tem em cada semestre e como é o horário de cada semestre. Mas, basicamente, todos os semestres têm esses horários. A gente só tem 2 turnos livres, que aí podem ser unidos num dia só. Por exemplo, atualmente a minha sexta ela é toda livre, mas eu tenho aula todos os outros dias, de manhã e de tarde. E basicamente isso se repete em todos os semestres, entendeu? Então, assim, a rotina depende muito da matéria que você tá tendo, que aí eu
Vou explicar melhor depois, né? A Larice perguntou, o bairro da FAMED é perigoso? Assim, gente, Fortaleza é uma cidade perigosa. Mas qual cidade que não é mais perigosa, né, amor? Até meu interior, Ipu, lá no fundo do Ceará, é perigoso hoje em dia. Então, assim, não é dos lugares mais seguros aqui da cidade. Lá nos arredores da faculdade, não é bom, assim, você sair tarde, você ficar andando lá de noite. Por exemplo, eu já andei muito lá de noite, porque eu costumava acompanhar plantões lá no hospital universitário durante a noite. Então eu ia final de semana à noite, eu ia nos dias da semana à noite. Nunca aconteceu nada comigo e eu ia embora de lá super tarde, tipo 2, 3 horas da manhã. Chegava lá 8, 9 horas da noite. Então, tipo assim, nunca tive problema com isso. Mas eu sou uma pessoa assim, que eu vou de carro, volto de carro, eu vou, chego, paro na porta e desço. Então, tipo assim, lá às vezes é perigoso pra pegar ônibus. Tem que ser como você tem que andar aqui em Fortaleza, entendeu? Você tem que andar esperto, olhando pra todos os lados. A Bru perguntou como eles dividem, tipo, os alunos que só começam no segundo período. Acho que ela perguntou exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Foi como eu falei, por nota. Se você passou nos 40 primeiros, você vai para a primeira turma. Se você passou nos 40 segundos, você vai para a segunda turma, que nem eu. Só que o que acontece? Tem gente que desiste, né? Tipo assim, gente que é chamada em outras universidades. E aí o que acontece? Às vezes chamam pessoas da lista de espera para já começar no primeiro semestre. Tem gente que entra, tipo, um mês depois que as aulas já começaram. E a pessoa, ela é chamada e, obviamente, ela vai. E ela, tipo assim, cai de paraquedas na turma. Mas, enfim, ela não tem que reclamar, não. Porque ela tá ganhando, assim, vitoriosa, que foi chamada. A Larissa perguntou, quantos anos dura a faculdade? A faculdade de medicina dura 6 anos. Acho que todas duram 6 anos. Contendo 12 semestres, tendo 4 anos de graduação e 2 anos de internato, né? Que aí a gente já não fica mais em sala de aula, a gente vai mesmo para os hospitais, auxiliar, trabalhar, botar a mão na massa, que é pra gente sair preparado para a vida real. A Larissa também perguntou qual matéria você teve mais dificuldade e por quê? Cara, se eu falar assim de nota, a nota mais baixa que eu tirei na faculdade foi há pouco tempo, mês passado, e foi por problema pessoal. Tipo, eu estava com problemas pessoais. Então, assim, eu não considero que foi a matéria que eu achei mais difícil, porque não foi porque eu achei difícil, foi porque realmente eu passei por uma situação muito complicada na minha vida e não consegui ter foco, não consegui estudar, não consegui assistir aula, eu tava completamente debilitada, então é tanto que eu nem diria, assim, que foi a matéria que eu tive mais dificuldade. Então, eu não considero nota, porque se fosse por nota, seria essa. A que eu sinto que eu tenho mais dificuldade é a anatomia, porque na época que eu tinha que estudar anatomia, que foi primeiro e segundo semestre, eu não tinha identificado a minha forma de aprender anatomia. Hoje em dia eu já sei, mas também não é algo que eu estudo da mesma jeito que a gente estudava antes. Então, hoje em dia eu tento dar um jeito no meu problema de anatomia e eu consigo pontualmente, só que como eu não tenho tempo para estudar só isso, eu ainda sinto que eu tenho uma certa dificuldade. Mas na época eu tinha muito mais, eu odiava anatomia, nossa senhora do céu. A Larissa também perguntou o que é que eu acho da faculdade de Sobral. E eu acho maravilhosa, super faria. Inclusive no meu SISU, eu não sabia se eu ia passar pra cá ou pra lá, porque assim, eu fiquei a minha posição foi 72, eu acho. Só que, gente, eu era a pessoa mais desesperada da face da Terra. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu tinha o plano A ao Z, entendeu? Não que eu desistisse do meu plano A, que era passar aqui em Fortaleza, mas porque eu já dizia assim, cara, se eu tô no 72, pode ser que eu não passe, então eu vou logo me preparar pra ir pra Sobral. Eu já comecei a olhar apartamento, comecei a combinar com meu amigo que a gente ia morar junto lá. Tipo, eu fiz a minha fanfic na minha cabeça, sabe? No final eu passei aqui. Mas eu acho Sobral maravilhosa. Eu conheço várias pessoas que fazem a faculdade lá e falam super bem. Eu, inclusive, tenho família em Sobral, então pra mim era por isso algo também que eu queria ir pra lá. Eu queria muito viver essa experiência nova de morar em outro canto. E eu quase vivi isso, né, quando eu passei pra UERN, mas acabou que depois eu fiquei por aqui mesmo. Não vivi isso, mas enfim, tô vivendo coisas muito incríveis também. Medicina Colorida perguntou se tem TCC lá na faculdade. E não tem TCC. O TCC é você sobreviver à faculdade, que já não é fácil. Assim, você não desistir, então já é o TCC. Diz assim, merece, tá aqui, meu amor, o seu diploma, porque você batalhou. O Riquel me perguntou, os bairros próximos, como Parquelândia, têm um custo de vida muito caro? Pra quem não sabe, Parquelândia é um bairro aqui de Fortaleza que é relativamente perto lá da faculdade. Na verdade, é do lado, colado. E assim, a Parquelândia, ela é um bairro assim, que não tem um custo de vida tão caro, não. Conheço, tenho amigos que vieram de fora e moram lá, e moram em lugares acessíveis. Gente, tudo depende do que você quer ter. Tipo, se você quiser morar num apartamento com jacuzzi, é óbvio que vai ser um custo de vida caro.
Mas se você for uma pessoa que você disser, não, vou morar aqui num kitnetzinho, perto da faculdade, mais simples, você com certeza vai encontrar opções mais acessíveis, entendeu? A gente tem que medir o que é que a gente quer, qual a nossa necessidade. Então, tipo assim, dá pra encontrar tudo de todos os valores em todos os cantos. Obviamente, você não vai conseguir morar na Aldeota, né, que é um dos bairros caros aqui de Fortaleza. O bairro de Fátima também é bem caro, mas até nesses bairros tem opções mais baratas, mais em conta. A Ana perguntou, em relação às avaliações, costuma ter muitos seminários? Não sei. Eu não sei explicar, gente. É porque cada semestre, a cada matéria inventa uma coisa de avaliação, entendeu? Tem módulo que tem prova e tem apresentação, tem módulo que tem só apresentação, tem módulo que tem só prova, então é muito particular de cada um, não tem como dizer assim, tem muito seminário. Eu diria que tem pouco. Quando eu comparo com outros comentários sobre outras faculdades, eu vejo que a galera tem muito mais esse tipo. Os nossos não, os nossos professores botam mais a prova, ou então botam a prova em um trabalho, prova em uma coisa para você apresentar, mas não é tanto seminário assim não. A Rebeca perguntou, para ser aceito, eles consideram a nota do Enem ou tem algum vestibular próprio? Ingresso na UFC é pela nota do Enem, que você vai lá no sistema do SISU, coloca a sua notinha e concorre lá. Nota com média simples, você não tem peso, você não tem nada, você vai pegar todas as suas notas, somar e dividir por 5 e é a nota que você vai concorrer lá na UFC. É bem simples. Simples. O Vinícius perguntou, as aulas práticas começam a partir de qual período? Então, a gente tem as práticas que a gente chama prática de anatomia, prática de histologia, mas eu acho que você está perguntando prática com o paciente, né? Então, prática com o paciente é a partir do 4º semestre em semiologia. Eu acho que a maioria das faculdades são assim. Mas, por exemplo, no S1 a gente tem uma matéria que na verdade a gente tem todos os semestres, que é assistência básica à saúde, que a gente chama de ABS. E no ABS1 a gente vai para posto de saúde, a gente vai na casa dos pacientes fazer visita domiciliar. Então eu acho assim, cada semestre tem um pouquinho de prática assim, bem diluída, assim, ó. Você sente só o cheiro, aí quando chega no 4º semestre você tem prática mesmo, você vai para dentro do hospital. A Camila perguntou, caso a pessoa só passe para o 2º semestre, ela já tem acesso às ligas e outras atividades da faculdade? Então, eu passei para o 2º semestre, eu fiz vários cursos de ligas da faculdade durante esse tempo que eu fiquei, né, sem ter aula, porque as minhas aulas ainda não tinham começado. E aí a gente pode fazer várias atividades, tipo, a gente pode ir para esses cursos, a gente pode participar de eventos da faculdade. Agora, tem ligas que só aceitam a partir do 1º semestre. Porque aí você tem que olhar direitinho no edital de cada liga, sabe? Cada liga diz, aceitamos a partir de tal semestre. Então, talvez tenha liga que aceite do S0. Eu não fiz nenhuma liga do S0, mas eu conheço gente que fez. Eu sei que tem ligas que aceitam, tem ligas que não aceitam, então depende de cada liga. O Luiz perguntou, tem SISU de medicina 2 vezes no ano? Não. A UFC ela só abre uma vez no ano, que é exatamente nesse SISU que nós estamos agora, no começo do ano. Outras faculdades têm no começo e no meio do ano, mas a UFC ela só abre agora no começo do ano. Exatamente porque ela já abre, já disponibiliza todas as vagas e já separa, né, em primeira e segunda turma. Então, ele só abre uma vez. A Larissa Holanda perguntou, as turmas da FAMED são competitivas ou acolhedoras na sua opinião? Eu acredito muito que a gente vê o que a gente tem dentro da gente. Então, assim, tem acolhimento e tem competição em qualquer lugar que você vá. Mas eu não sou uma pessoa que olha pra isso, porque eu não sou uma pessoa que eu tô atrás de competir com ninguém. Então eu acho que mesmo que alguém estivesse querendo competir, eu nem ia me dar conta, porque não é algo que eu, Vitória, faço, sabe? Eu me sinto muito mais acolhida do que tendo pessoas que querem competir. Mas porque eu vejo assim, eu não busco essa competição, eu não faço essa competição, então ela não acontece comigo, porque eu também não permito. A Maria Clara perguntou, o UFC tem chamada oral? Se o professor fica chamando nosso nome? Gente, cada professor define como vai fazer a chamada. Tem professor que faz chamada oral, tem professor que pede pra gente fazer tipo uma questãozinha no final da aula e entregar, tem professor que só passa a lista, tem professor que nem chamada faz, então isso é muito específico. A Andresa Fonseca perguntou, a biblioteca da UFC dá conta de suprir a carga de conteúdos da faculdade porque os livros são caros? Então, a gente tem uma biblioteca enorme, gigante, de 2 andares, maravilhosa, lindíssima, que tem muito espaço para estudar e tudo. Só que assim, gente, a faculdade ela é imensa e a nossa faculdade lá dentro tem faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia, faculdade de odontologia, faculdade de farmácia. Então, assim, é uma demanda gigantesca. Então, tipo assim, tem pessoas que realmente conseguem utilizar os livros da faculdade, mas a demanda acaba sendo muito maior do que a oferta. Então tem um pouco de problema nisso, um pouco não, acho que muito, né? Mas assim,
Hoje em dia, se você tiver um computador, se você tiver um celular, dá um jeito, porque você entra no grupo da faculdade, vão mandar um drive, vão mandar um link, vão mandar PDF. Então, assim, você se resolve com isso, sabe? Fora que também tem o sistema de apadrinhamento, que, por exemplo, alguém de um semestre mais à frente pega os materiais que não usa mais e passa pra você. Então, você recebe livro, você recebe as xerox, você recebe várias coisas e aí às vezes você não precisa comprar nada. Eu, por exemplo, não precisei comprar quase nada, recebi muita coisa emprestada e isso me ajudou demais. A Andresa perguntou, fica difícil de acompanhar os plantões morando longe da faculdade e dos hospitais? Assim, obviamente, morar perto da faculdade é uma coisa que vai te facilitar muito a tua vida. Eu, por exemplo, eu moro super perto, eu vivia lá acompanhando. Morar perto ajuda bastante, mas o hospital, ele deixa muito as portas abertas. Então, tipo assim, você chega lá falando que é estudante, que quer acompanhar a cirurgia, que quer acompanhar, que quer aprender. Durante a faculdade mesmo, os próprios professores vão se mostrar muito abertos, falar, olha, pode vir me acompanhar. Obviamente tem professores que falam mais isso, tem professores que não oferecem. É muito de você saber aproveitar as oportunidades. Com certeza, perto de onde você mora, deve ter algum hospital, alguma UPA, alguma coisa. Então você tenta lá arranjar algum contato lá e, deixa eu te acompanhar, sou estudante de medicina, calor, aí todo mundo conhece, aí vou te deixar, entendeu? Ou então você participa de alguma liga e encontra algum estágio, né, pela Prex mesmo, algum estágio regularizado, e aí você vê como fica melhor pra você. A Samile perguntou, é necessário uma bagagem de conhecimento grande, tipo saber muito de matemática, biologia, enfim, ou você não precisa? Precisa, né? Precisa sim. É um ponto bem importante isso aí, porque os professores, eles não vão chegar pra você e perguntar se você sabe as coisas, não. Eles vão partir de um lugar. Inclusive, às vezes eu acho que eles nem têm noção do que a gente estuda no ensino médio. Tipo, isso aqui vocês já viram no colégio, aí a gente fica assim, não vi não, anjo. Então, assim, é uma realidade, tipo, eles não vão pegar na mão de ninguém, você tem que meio que correr e entender o que é que você sabe, o que é que você não sabe, o que é que você tem que estudar. Perguntaram como funcionam as optativas, eu vi algumas bem interessantes. Sim, tem algumas bem interessantes. Como funcionam as optativas? A gente tem que fazer uma X carga horária de optativas. Quando a gente termina o semestre, a gente tem 2 semanas de optativas. Tem a optativa que é só de manhã, tem a optativa que é manhã e tarde, aí dura uma semana. Aí você pode fazer tantas optativas numa semana, tantas na outra, para você cumprir aquela carga horária. E aí são optativas, né? Você que escolhe quais que você vai prestar. A Cleane perguntou, a partir de qual semestre vai para o centro cirúrgico? Medicina é meu sonho. Boa sorte, espero que você passe logo, que você realize esse sonho. E assim, oficialmente a partir do quarto, que é quando a gente tem as bases de anestesia e de cirurgia, e aí a gente vai mesmo pro centro cirúrgico fazer as práticas. No caso, eu perdi várias práticas, né, porque foi bem quando começou esse negócio de EAD. Só que se você desde o primeiro semestre tiver em algum estágio, tiver em alguma liga que acompanha algum cirurgião, você pode começar a ir bem antes, né, vai muito de cada um. A Tainara perguntou, quais são os horários de aulas na medicina? A gente tem aula de 8 da manhã às 12, aí dá a pausa para almoço, que é de 12 às 2, e de 2 às 18, né, às 6 horas da noite. Só que não chega a ser até às 6 a maioria das aulas, porque como a gente já comentou anteriormente, tem uma parte lá da faculdade que não segura, então não é muito bom sair de lá de noite, até para quem pega ônibus, para quem anda por lá a pé, então, como eu falei, né, tipo assim, não é que é o lugar mais perigoso do mundo, mas também não é o mais seguro. O Alisson perguntou, nos 2 anos de internato, continua tendo matéria? Sempre quis saber. Não, no internato você vai realmente acompanhar dentro do hospital. Não é que você não vai precisar estudar, obviamente você vai. Se você tá rodando lá um serviço, você precisa de uma informação, obviamente, aconteceu alguma coisa lá, meu Deus, amanhã eu vou precisar fazer isso. Você vai estudar em casa pra você poder ajudar, né? Até porque o serviço do interno é levar as coisas pra frente e se a gente não souber, a gente não ajuda e a gente vai atrapalhar. E a intenção não é essa, então tem que estudar, mas não tem mais aula, aquela coisa na faculdade. A Marina perguntou, tem muitas chances de conseguir uma bolsa? E com quanto tempo cursando você consegue pegar uma? Sim, tem várias opções de bolsa, tem muita bolsa, bolsa de iniciação científica, bolsa de monitoria, bolsa de projeto científico, bolsa de tanta coisa, a gente tem muita bolsa mesmo, fora as bolsas de auxílio da faculdade, né, que as pessoas conseguem. Então, tipo, tudo isso sai em edital, aí as pessoas se inscrevem, tem monitoria voluntária também, tem monitoria remunerada, então, assim, tem muita chance. Eu acho que a partir do segundo semestre, no primeiro você não consegue tanto, assim, essa coisa, a não ser que você consiga um IC, né, que é uma iniciação científica, e aí a partir do primeiro você já consegue, mas normalmente a partir do segundo, essas coisas que a gente consegue. A Bruna perguntou, como funciona a questão de repúblicas aí? Tem várias.
né? Tipo, tem muitos prédios a gente chama aqui moradia universitária, só que elas estão bem cheias, porque tem realmente muita gente de fora que vem fazer faculdade aqui, né? A UFC, ela é bem reconhecida. Então, as residências estão bem lotadas e eles começaram a dar o auxílio, né, para as pessoas pagarem o aluguel. Juntar vários alunos e pagar o aluguel, sabe? Aí, porque as residências ficaram um pouco cheias. Mas aí, com o tempo, né, as pessoas que se formam vão indo e vai abrindo novas vagas. A Carol perguntou: existe um preconceito com quem é de fora do Nordeste? Vi na cartilha que a maioria é daí. Não, eu não, assim, obviamente, gente, eu acho assim, que esse tipo de pergunta eu não tenho como responder com a pele de quem passa por isso, porque eu sou daqui, então eu não sinto nada disso. Mas também nunca presenciei, tenho amigos que são de fora que falam que se sentem super acolhidos aqui, que adoram a Fortaleza, que adoram o Ceará. Eles chamam parentes pra vir aqui, chamam amigos pra vir aqui, porque eles se sentem realmente acolhidos. E pelo menos eu, quando eu vejo que alguém não é daqui, eu tento dar todo o suporte, eu tento dar algum tipo de ajuda se a pessoa precisar. Então, assim, eu sinto que aqui a gente tem essa hospitalidade, a gente é bem caloroso, a gente vira amigo, a gente ajuda. Então, como eu falei, pode ser que tenha acontecido e a pessoa tenha sentido, eu não tenho como dizer. Mas do que eu escutei das pessoas, eu realmente vejo que elas se sentem bem, se sentem acolhidas, né? Se sentem parte dessa família que é a UFC. A Adria perguntou: como funciona o sistema de módulos do semestre? Então, a gente tem 2 módulos horizontais, que são o quê? Que são durante todo o semestre, que é ABS, que é Assistência Básica à Saúde, e DP, que é Desenvolvimento Pessoal. Isso do S1 ao S8, a gente tem esses 2 todo o semestre. E os outros módulos são verticais, ou seja, eles têm aquele tempo e acabam, né? São módulos, realmente, não são cadeiras. Esses outros 2 são verticais e os outros são horizontais. A gente tem ABS e DP e mais uns 3 ou 4 módulos. Por exemplo, esse semestre eu tive ABS e DP, aí na primeira parte eu tive endócrino, nutro e gastro. Aí, ó, foi uma parte. Aí na outra parte, ABS e DP, porque essas sempre continuam. Aí agora eu tô tendo cardio e pneumo, entendeu? Mas é porque são módulos maiores, então não divide tanto. Mas o funcionamento é basicamente esse. Perguntaram aqui: pode fazer venda de alimentação na UFC? Salgados, essas coisas, ou se tem alunos que fazem? Sim, tem alunos que fazem, tem alunos que vendem brownie, vendem brigadeiro, vendem empada, vendem muita coisa, às vezes assim, para conseguir uma renda a mais, e a faculdade não impede. Lá dentro tem quiosquezinhos de comida, então tem uns que são mais aqueles dogão de rua, tem uns restaurantes maiores mesmo, tem cantina, então assim, pra comprar, se for porque você quer estar com medo de não ter onde comprar comida, tem muito. E se for porque você quer vender também, dá certo sim, tem muitos alunos que fazem. O Victor perguntou: tô com uma dúvida muito grande sobre a lista de espera. Vi que uma pessoa passou com uma nota muito abaixo da nota de corte, tipo menos de 500, isso é possível? Assim, essa pessoa era de alguma cota, não sei. Às vezes tem essa possibilidade, né? Principalmente em algumas cotas que simplesmente não tem quem assuma. Eu sei de pessoas que passaram com cotas com uma nota bem abaixo da nota normal, mas porque realmente esse é o intuito da cota. Tipo, não obviamente, essa questão da nota, mas a questão de trazer acessibilidade a algumas pessoas. E aí vai muito da realidade de cada um. Se ela tá dentro daquela cota, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema essa questão, porque é a função. Só que isso normalmente acontece em cotas específicas, eu não acho que é o tipo de coisa que a gente tem que contar com isso, sabe? E principalmente quem é da Ampla, eu acho que esse ano a lista de espera vai rodar no sentido de vai chamar de pessoas com a nota abaixo da nota de corte depois. Por quê? Porque a gente tá com esse problema aí da dupla classificação, né? Então muitas pessoas estão com a nota na UFC Fortaleza e na UFC Sobral, aí quando elas passarem em uma das duas, a lista da outra vai, né? Não, aquelas pessoas vão ser fantasmas na lista, então a gente tá com esse grande problema. Mas assim, não acho que a gente tem que se confiar tanto, a gente tem que entender isso a fundo. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela passou na UFMA, a Sandy, que ela tava, tipo, em 120 da lista de espera e ela passou, tipo, em 20 vagas. Tinha 20 vagas, ela tava em 120 e ela passou. Inclusive, ela tem um e-book com dicas das técnicas que ela usou. Ela criou lá uma super estratégia que ela usava no SISU, que foi uma das coisas que fez ela colocar exatamente na faculdade que ela passaria. E ela fez até umas tabelas, enfim, tudo isso. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo pra vocês, pra quem tiver interesse. Mas assim, é uma coisa que também eu não entendo tanto, porque não é o tipo de coisa assim que eu pesquisava e entendia a fundo. Mas, realmente, esse ano a gente tá com esse problema dessa dupla classificação. Então foi isso, amores. O vídeo vai ficando por aqui. Tiveram muitas perguntas
muitas perguntas repetidas. Então eu escolhi para responder algumas também que abrangessem outros pontos e por isso que eu falei muito. Talvez o vídeo tenha ficado bem grandinho, mas eu espero ter ajudado, espero ter tirado as dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui sua dúvida no comentário. Me segue lá no Instagram que eu falo muito sobre a faculdade, mostro muito minha rotina, mostro tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês hoje no dia a dia. Tem vídeo aqui também de tour pela faculdade, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre as instalações da UFC, tem vídeo de vlog lá pela faculdade, então dá pra ver um pouquinho melhor. Agora eu não tô podendo gravar porque eu tô assistindo aula de casa, mas ainda tem esses registros de antigamente, meu Deus, antigamente, que saudade. Mas enfim, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!